O presidente Trump se deu um novo cargo. Agora ele é o guardião do Estreito de Hormuz. Ele mesmo diz que é o anjo da guarda e que vai bloquear o estreito contra tudo que a gente não gosta e garantir proteção de anjo da guarda para todo mundo que a gente gosta. E segundo ele, tudo vai dar certo com isso. Ah, e só para lembrar, nós também bloqueamos o Estreito de Hormuz do outro lado. O que poderia dar errado, não é? Também tem novas informações vindo da Rússia. O presidente Putin fez uma declaração durante a noite, junto com alguns comentários dos Estados Unidos, depois da morte inesperada do senador Lindsey Graham. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. E olha, temos um ótimo programa para você. Está de volta com a gente o Scott Ritter, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, ex-inspetor de armas das Nações Unidas e um dos analistas militares mais respeitados do meio. E ele está aqui hoje. Scott, bem-vindo de volta ao programa. Bom, muito obrigado, Dr. Tour. Olha, é ótimo ter você aqui, mas vamos direto ao ponto. A gente já estava no ar hoje de manhã, quando o presidente Trump publicou isso. Estávamos conversando com o professor Morandi em Teherã, então demos a notícia para ele ao mesmo tempo. Mas essa foi realmente interessante. O Estreito de Hormuz, segundo o presidente Trump, está aberto e vai continuar aberto com ou sem o Irã. Estamos restabelecendo o bloqueio iraniano. Chamado assim porque só impede navios ou clientes iranianos de entrar ou sair. Todos os outros países terão o livre e justo do estreito. A Pargmoidre é os Estados Unidos guardião do Estreito de Hormuz. E aí a gente entra na questão dos agiotas. Mas, por uma questão de justiça, vamos ser reembolsados numa taxa de 20% em todos os navios de carga. O presidente Trump nunca perde a chance de, mesmo que só na teoria, conseguir algum dinheiro. Interessante. Os iranianos cobravam algo em torno de 1 ou 2%, mas enfim, o presidente Trump sobe para 20%. Primeiro sobre a eficácia disso e a realidade, o que você acha? Olha, antes de tudo, vamos ser realistas. Se os Estados Unidos pudessem ter tomado o controle do Estreito de Hormuz, a gente já teria feito isso na Guerra de 39 dias, que travamos e perdemos. Sabe, eu também ouvi o presidente Trump fazer ameaças à ilha de Karg. Se a gente pudesse tomar a ilha de Karg, já teria feito isso lá atrás, na Guerra de 39 dias, que nós lutamos e perdemos. As pessoas precisam entender que a gente não venceu aquela guerra. A gente sobreviveu àquela guerra. Não sofremos uma derrota estratégica, mas todos os nossos objetivos e metas, nenhum deles foi alcançado. O Irã, por outro lado, saiu mais forte. Eles sobreviveram, antes de tudo, depois de, diziam que eles iam desaparecer, e provaram que a resiliência e a capacidade de sustentação militar deles eram maiores que as nossas. Fomos nós que ficamos sem munição, não os iranianos. Ficamos sem armas de defesa aérea, sem armas de ataque de longo alcance e precisão, e não tínhamos uma solução. Ainda não temos uma solução. Olha, o problema é que o presidente tem, digamos, um problema político. Essa questão com o Irã não vai ser resolvida militarmente. Vai ter que ser resolvida politicamente. E um dos problemas que ele enfrenta é o Estreito de Hormuz. O Irã criou uma espécie de agência de supervisão do Estreito de Hormuz, que deveria ser uma parceria com Omã, mas que incluiria uma taxa de trânsito. As porcentagens seriam razoáveis, se comparadas com o que o Trump propôs. Mas isso era politicamente inaceitável para ele. O Trump tentou, logo no começo, fazer um acordo de participação nos lucros, dizendo que os Estados Unidos poderiam aceitar a ideia se fizessem parte dela. Só que os iranianos recusaram. Então, o que está acontecendo agora, e essa é a minha avaliação, é que o Trump não pode deixar esse conflito escalar até virar uma guerra em grande escala. Antes de tudo, a gente já tentou isso. Perdemos. Nada mudou a nosso favor. A gente simplesmente não tem munição suficiente. Qualquer estoque que a gente montar vai dar no máximo 1 ou 2 semanas de fôlego e depois acaba, igual da última vez. E aí estaremos no mesmo problema. Outra coisa também,
O J.D. Vance disse que o memorando de entendimento foi só uma manobra, uma jogada direta para ganhar tempo e recompor os estoques de petróleo. O Trump admitiu, e olha, é impressionante, a gente teve um dos presidentes mais honestos que já passaram por lá, porque ele, pelo menos às vezes, simplesmente se recusa a mentir. Ele é incapaz daquele tipo de moderação que se espera de um político comum. Mas ele disse que a gente teve que assinar um memorando porque o petróleo estava acabando. Estava acabando mesmo. Ia ser uma catástrofe. A gente não tinha escolha. Isso meio que reconhece que a gente perdeu a guerra, pelo menos no curto prazo. Mas sabe, como é que a gente consegue o petróleo? Então ganhamos tempo, fizemos o petróleo voltar a fluir, enchemos os tanques de novo, mas eles disseram agora vamos esperar para ver. Pois é, agora estamos esperando para ver. Ele precisa de uma solução política para isso. E o que ele precisa é que os iranianos proponham um acordo de compromisso com divisão de lucros para os Estados Unidos. Eu disse desde o começo que essa seria uma das coisas mais inteligentes que os iranianos poderiam fazer, porque isso viria com... Bom, os iranianos provavelmente são mais espertos do que eu, porque eles entendem que quando você deixa o focinho do camelo entrar na tenda, logo o camelo inteiro está lá dentro. E se você deixa os Estados Unidos pegarem uma parte da questão de Hormuz, você perde o controle sobre ela. E eles querem ter controle total sobre isso. Mas isso é uma jogada do Trump. Ele está tentando criar uma... E aí entra a tal arte da negociação. Ele chega com uma proposta de contra-acordo e depois vem dizendo, olha, esse é o preço que vocês vão pagar. Acreditando que os iranianos não vão querer pagar esse preço militarmente e vão procurar uma saída. E agora eu lembro, os iranianos estão de fato procurando uma saída. O Trump não está fazendo isso por pura ignorância. Os iranianos aproveitaram a pausa temporária nas hostilidades para vender 60 milhões de barris de petróleo. Ganharam muito dinheiro. Outra coisa que é importante lembrar, tanto a Rússia quanto a China fazem parte do time do Irã, e eles não podem deixar que isso se transforme numa instabilidade de longo prazo. Eles não querem essa guerra. A China precisa desesperadamente que esse petróleo continue chegando ao mercado, porque depende dele para manter o crescimento econômico e a saúde da economia. A Rússia acabou de encerrar o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, no mês passado, e a mensagem do presidente russo foi clara. Precisamos de estabilidade. Estabilidade. Por quê? Porque precisamos de investimentos. Foram 84 bilhões de dólares em investimentos feitos durante o fórum. E ele quer mais. Para conseguir isso, ele precisa de estabilidade. Sabe qual é o oposto de estabilidade? Preços altos de energia. Ninguém quer preços altos de energia. Muita gente pergunta, mas a Rússia não está ganhando dinheiro com isso? Olha, 20% do PIB russo vem da venda de petróleo, mas tem 80% do PIB que depende de investimento e crescimento. Então, o que realmente move tudo isso não é a energia. Não é a energia. Então a Rússia não precisa dessa instabilidade. Essa instabilidade é ruim para a Rússia. E o Trump sabe que os preços altos da energia são ruins para a China, ruins para a Rússia, e que os dois vão pressionar o Irã. O Trump está apostando que essa pressão vai levar a algum tipo de acordo de compromisso. Mas o que ele não entende é que o Irã consegue aguentar, e a China e a Rússia também conseguem aguentar, mais dor no longo prazo do que a gente. O Estreito de Hormuz está fechado. Mas veja, a gente está operando com a ideia de que 70% da produção de petróleo da Arábia Saudita, que é o grande jogador nesse jogo, foi redirecionada para Yanbu e está saindo pelo Estreito de Bab el-Mandeb. E o fechamento do Estreito de Hormuz não afeta isso. Bom, exceto que aconteceu uma coisa hoje. Os sauditas acabaram de bombardear o aeroporto de Sanaa, no Iêmen. Os outros provavelmente vão acabar fechando o Bab el-Mandeb. Dmitry Medvedev, ex-presidente e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, chamou o Estreito de Hormuz de bomba atômica do Irã e disse que o Bab el-Mandeb é a arma termonuclear do Irã.
Se esses dois pontos forem bloqueados ao mesmo tempo, a queda no fornecimento global de energia vai ser abrupta. E o Donald Trump vai se ver exatamente na mesma situação em que estava quando disse: "Eu não tive escolha a não ser assinar o memorando de entendimento." Então isso é uma grande aposta feita pelo Donald Trump. Por quê? Porque ele está desesperado. Nós não temos uma solução militar. Não existe solução militar. Os 18 alvos que atingimos ontem à noite são uma piada. Já não temos mais alvos. Estamos atacando coisas que nem entendemos direito. A gente nem sabe por que está bombardeando. Os iranianos não entendem por que estamos bombardeando eles. Esses ataques não têm nenhum impacto na capacidade do Irã de travar essa guerra. Olha só os alvos que o Irã atingiu. Todo mundo sabe por que eles estão bombardeando. Eles são muito eficazes nos ataques. E a longo prazo, os iranianos vão enfraquecer a infraestrutura militar dos Estados Unidos na região e também a dos nossos aliados. E se a gente decidir escalar e atacar alvos de energia, eles vão acabar com a capacidade de produção de energia. Bom, é só ver, eles estão bombardeando Sanaá. Será que acham que não vai haver uma relação de causa e efeito aí? Os outros vão responder. E a forma mais eficaz de responder é fechar o estreito de Bab al-Mandeb. Eu não posso garantir que isso vai acontecer. Só estou dizendo que é uma possibilidade. Sim, na verdade eu ouvi de outra fonte minha que estava em Teherã mais cedo hoje. Um repórter ocidental disse que alguns membros do Ansar al-Islam contaram a ele que estão levando essa possibilidade bem a sério, mas que talvez ainda não usem isso agora. Eles querem guardar essa carta para um momento decisivo, mas ela já está na mão deles. Você disse que não existe uma solução militar aqui. Só que, recentemente, algumas pessoas têm dito que, na verdade, existe sim. E uma delas foi o general Wesley Clark, que na semana passada disse algo como: "Sabe de uma coisa? Vamos lá, tomar a Ilha Kerry, cara. Eu sei que a gente já falou disso antes e acabou não fazendo. Mas olha, a gente pode usar isso como vantagem contra alguém. Manter como refém foi a expressão que ele usou. Agora eu tô te perguntando isso especificamente porque dá pra ver aqui na tela. Como fuzileiro, você vê que havia 70 mil fuzileiros desembarcando em Iwo Jima, 180 mil em Okinawa, em 1945, 1944. E aí você olha para o tamanho dessas duas ilhas aqui. A gente tem hoje tantos fuzileiros assim para empregar numa operação dessas. Vamos primeiro olhar para essa parte. Não, não temos. Quer dizer, é absurdo até colocar esses dois assuntos juntos. Eu não sei por que o Wesley Clark fez isso. Sabe, é curioso. Ele devia dar uma olhada num mapa, devia consultar um fuzileiro naval. Para chegar à ilha de Kashmir, você tem que passar pelo Estreito de Hormuz. Dá uma olhada naquele litoral comprido. Aquele litoral é cercado por montanhas. E essas montanhas estão cheias de lançadores de mísseis. Basta um míssil acertar um navio anfíbio de guerra. Tem um motivo pelo qual o general Berger, que foi comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, disse para os fuzileiros, acho que em 2019, que nós, como Corpo de Fuzileiros, precisamos parar de ficar presos a sistemas antigos como grandes navios anfíbios, porque colocamos todos os nossos recursos numa única cesta. Isso podia funcionar lá nos tempos antigos, quando dava para ancorar um navio perto da costa e, sabe, mandar o grupo de desembarque para a terra. Mas hoje esse navio seria atingido a 100 quilômetros da costa por mísseis de precisão, contra os quais a gente não tem defesa. E quanto mais a gente se aproxima, maior é o risco. A gente teria que passar esses navios pelo Estreito de Hormuz, para chegar até a ilha de Kashmir. E lembra, não é só desembarcar e sair de lá a menos que a gente queira reviver Guadalcanal. Ei, Wesley Clark, conversa com um fuzileiro sobre Guadalcanal. A gente vai te contar o que acontece quando a Marinha dos Estados Unidos recua e deixa a gente sem suprimentos. Não é nada bom ser abandonado numa ilha. Então você quer colocar fuzileiros navais na ilha de Kashmir
sabendo que os iranianos podem fechar a rota logística do Estreito de Hormuz a qualquer momento, e esses fuzileiros vão ficar lá completamente expostos. Além disso, a gente não tem tropas suficientes para ocupar a ilha, o que significa que vai ser uma batalha constante. E de novo, olha o mapa. Wesley, eu queria poder te ajudar, cara. Dá uma olhada no mapa e vê onde fica Okinawa. Me diz onde está o continente chinês em relação a Okinawa. Qual é a distância? É bem longe, certo? Mas agora imagina o continente chinês colado em Okinawa, com artilharia de longo alcance e outros sistemas capazes de bombardear a ilha. Você acha que isso muda um pouco a dinâmica da batalha, Wesley? Porque muda. Muda tudo. Qashm fica perto demais do Irã. Qashm vai estar sob fogo constante das forças iranianas, do governo iraniano. Nenhuma força de desembarque vai conseguir sucesso. Vai ser atingida desde o primeiro momento, vai ficar sem apoio logístico e a gente teria que recuar. E eu nem quero começar a falar sobre a ilha de Karg, porque para chegar lá, primeiro teríamos que passar por Qashm. E de novo, com todos esses problemas de sustentação, digamos que, de alguma forma, mágica, pá. Porque, sinceramente, acho que o presidente Trump anda assistindo jogos de computador demais e a gente vira o jogo e coloca nosso grupo anfíbio de prontidão bem ali no Golfo Pérsico e desembarca um batalhão de fuzileiros navais na ilha de Karg. Bom, então é melhor a gente parar de falar sobre Iwo Jima. Deixa eu trazer outro exemplo. A ilha de Koh Tang, em maio de 1975. A gente mandou um batalhão de desembarque para lá, porque achávamos que havia marinheiros americanos do navio Mayaguez. Mas não havia. O que tinha lá eram de 300 a 500 combatentes do Khmer Vermelho entrincheirados. A gente levou uma surra. Leia sobre essa batalha. Não terminou bem para os fuzileiros navais. 8 dos 11 helicópteros do primeiro pouso foram abatidos ou ficaram tão danificados que não puderam ser usados de novo. Perdemos dezenas de fuzileiros, mortos, outros presos na praia, outros tentando nadar para salvar a própria vida. No fim, fomos obrigados a fazer uma evacuação noturna sob fogo inimigo, porque os fuzileiros corriam o risco de serem completamente cercados. E mesmo fuzileiros que não entram em pânico sob fogo, deixaram 3 companheiros para trás. A gente deixou Malik Sturmetir DM-60 por causa de falha de liderança. A gente não conseguiu contar todos porque estava tudo muito confuso. Eles estavam sob fogo e correndo o risco de serem dominados. Aqueles 3 fuzileiros foram capturados depois e executados pelo Khmer Rouge. Foi um momento de vergonha para o corpo de fuzileiros navais. A gente realmente quer repetir esse cenário, porque é exatamente assim que vai acontecer em Karg Island. Vamos tentar colocar lá um batalhão de desembarque dos fuzileiros. No começo, vamos ter alguns sucessos. Mas vamos perder mais gente entrando do que vale a pena. Vai ser impossível reforçar, e depois vamos ter que fazer uma manobra desesperada para tirar todo mundo de lá. Por que a gente faria isso para começo de conversa? O Wesley Clark, com todo respeito, não faz ideia do que está falando. Se quiser falar sobre assuntos dos fuzileiros, fale com um fuzileiro. Mas é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, e você acabou de mostrar o porquê. Vamos voltar para o assunto original. Acho que você basicamente fechou essa porta, deixou claro que é uma ideia absurda. Não faça isso. Mas o presidente Trump, você comentou que ele fala a verdade em algumas coisas. Em outras, talvez nem tanto. Hoje de manhã, por exemplo, ele falou sobre essa história do anjo da guarda, mas acabou acrescentando um detalhe interessante, digamos assim, sobre as negociações. Bom, a gente está assumindo o controle do estreito. Eles não têm nada. Nada mesmo. E tem uma coisa que ninguém sabe. Ontem eles tiveram uma reunião de 11 horas. Tudo com eles dura 11 horas. Sabe, eles não conseguem resolver uma frase em 1 hora e 1 minuto. E ontem tudo tinha sido acertado. Aí eles saem da sala, ligam de volta e dizem: precisamos fazer algumas mudanças. Eu falei: mudanças? Eles querem fazer mudanças. A gente não vai fazer mudanças. Sempre tem mudanças. São negociadores proganais. É só isso que eles são.
Eu nem diria que eles são bons nisso. Eles não conseguiram nada, não tiraram nada de mim. A gente bateu neles com força ontem à noite. Mas havia um acordo, que ninguém sabe é que havia um acordo. Já estava tudo certo. E aí eles quebraram, eles sempre quebram. Já tivemos uns 10 acordos com esse pessoal, e nós vamos manter o controle do estreito, provavelmente vamos administrá-lo, vamos nos tornar os guardiões do estreito. E a gente deve ser reembolsado por isso. O Intermal sabe que só possível de Southwest estão muito grecs, estão nos telling. Então, o que você acha dessa afirmação de que em 10 ocasiões a gente tinha um acordo, e aí ontem à noite, numa outra entrevista, ele disse, sim, tínhamos um acordo completo, e depois eles simplesmente desistiram e mudaram tudo. Você diria que isso é verdade? Ele é um mentiroso de verdade. Agora, pode ser que ele nem perceba que está mentindo, mas é isso que está acontecendo. É. Sabe, eu gostaria de ouvir o que o professor Miranda tem a dizer. Talvez ele possa responder isso. Mas a ideia de que os Estados Unidos estão em contato direto com os iranianos é simplesmente absurda. Eu não acredito que exista uma conexão direta entre a equipe de negociação americana e a equipe de negociação iraniana. Isso significa que tudo que está sendo feito por meio de um intermediário. E veja, os iranianos costumam dizer que o Trump negocia consigo mesmo. Então, o que eu acredito que está acontecendo é o seguinte: Donald Trump se reúne com os intermediários e dita a posição americana. E os intermediários, depois de ouvir e confirmar, dizem, entendemos a sua posição. E o Trump diz, isso quer dizer que eles concordam. Não, não quer. Só quer dizer que a gente ouviu você. Entendemos. Mas agora precisamos conversar com os iranianos. Aí eles voltam e dizem, bom, os iranianos têm algumas questões. E o Trump responde, peraí, a gente já tinha um acordo. Não, não tinha. Você tinha um acordo com você mesmo, só isso. Mas não havia acordo nenhum com os iranianos. Olha, os iranianos deixaram clara a posição deles desde o primeiro dia e não cederam em nada, nem vão ceder. Mas de novo eu volto a dizer, eu acho que isso é uma jogada do Trump. Olha, coronel, você sabe disso. Ele é o mestre da retórica exagerada. Ele vem falando esse tipo de coisa desde o começo. Quantas vezes a gente já venceu a guerra? Quantas vezes a gente já erradicou tudo? Tá tudo funcionando de forma impecável, né? Pois é, no fim das contas, a gente nem bombardeou nada de verdade. Quer dizer, a gente explodiu algumas coisas, sim, mas os iranianos nem piscaram. Eles começaram a reconstruir tudo imediatamente. Eles têm um plano para tudo. Eu disse isso para as pessoas. Os iranianos estavam prontos para essa guerra. Eles já tinham retirado tudo que tinha valor dos locais antes de serem bombardeados. Depois é só despejar concreto, colocar tijolo e pronto, tem um prédio novo. E a mesma coisa com as pontes. As pontes vão ser consertadas. É assim que as coisas são. O Trump está sendo enganado pelo pessoal militar dele. Ou então, o que eu acho que também é possível é que ele simplesmente seja um mestre do caos. Porque tem um jogador aqui, na verdade 2, que talvez a gente e a mídia também esteja ignorando. E esses jogadores são a China e a Rússia. É isso. A gente está numa corrida agora. Uma corrida entre as consequências políticas, porque olha só, vamos lembrar. Em 1992, o James Carville, que era assessor do então governador Clinton, quando ele concorreu à presidência, colocou um post-it amarelo na parede da sala de guerra da campanha do Clinton para lembrar o candidato de parar de falar sobre política externa e coisas do tipo. É a economia, estúpido. Era isso que importava. É a economia, estúpido. E agora a gente está literalmente numa corrida, neste exato momento, para ver qual economia vai ser mais afetada. Será que os Estados Unidos conseguem sufocar a China? Antes que alguém diga claro que não, entenda o seguinte. O Trump admitiu que assinou o memorando de entendimento porque a gente estava sem gás, sem petróleo.
O J.D. Vance disse, o memorando só vale até a gente repor os estoques no nível que a gente quer. Então, o fato de estarmos fazendo isso agora segue um cronograma definido pelos próprios americanos. A decisão foi nossa. O Trump tomou a decisão de agir agora, o que significa que ele escolheu um momento no calendário que, na visão dele, pode alcançar certos objetivos. Agora, ele já errou antes. Não estou dizendo que isso garante o sucesso, mas acho que a quantidade de petróleo que foi reservada para estabilizar, a economia americana, tem sido, enfim. Por outro lado, a quantidade de petróleo que a China precisa para estabilizar a própria economia e continuar crescendo está aí. E a gente acredita que pode resistir mais do que os chineses. Acreditamos que podemos fazer com que os chineses cheguem para os iranianos e digam: vocês não têm escolha, precisam aceitar um acordo de compromisso aqui. O Trump não leva 20%, mas leva 2%. Essa é a jogada. A ideia é fazer com que chineses e russos pressionem os iranianos para dar para os Estados Unidos uma parte do estreito ou alguma vantagem, de modo que o Trump possa sair dizendo que não é um estreito iraniano, é um estreito americano, mesmo que seja só 2%. Eu acho que é esse o jogo que está sendo feito aqui. A mesma coisa com a Rússia. De novo, o Vladimir Putin está buscando estabilidade de longo prazo. O ambiente mais desestabilizador para investimentos na Rússia são os preços altos da energia. Bom, isso junto com os ataques contínuos de drones ucranianos. Mas a gente pode falar disso depois. Esses ataques estão diminuindo e a Rússia já tem isso sob controle. Mas os preços altos da energia, isso é o que se chama de clima de investimento. E a Rússia tem estratégias de longo prazo que dependem de cenários de crescimento. E esses cenários exigem estabilidade. Então eu acho que os Estados Unidos também estão apostando que a Rússia vai pressionar o Irã a aceitar algum tipo de acordo de compromisso para reabrir o estreito com o dedo americano no meio. Esse é o jogo, na minha opinião, que está sendo jogado agora. E vamos olhar para o lado iraniano dessa história, porque parece que... e o Daniel Davis acabou de trazer uma notícia de última hora, vinda do Arashi. Certo, ele disse o seguinte: o presidente está absolutamente certo. Quem garantiu uma passagem segura para os navios comerciais pelo estreito deve ser compensado por esse serviço. O Irã sempre foi o guardião do estreito e vai continuar sendo para sempre. 20%, claro, seria demais. 2% seria justo. Então agora temos uma espécie de guerra de preços acontecendo. Estão dizendo, olha, a gente faz por 2% em vez dos 20% dele. Vamos ver como isso vai funcionar. Mas mesmo antes dessa declaração, eu acho interessante, porque mostra que há também uma batalha de mídia acontecendo ao mesmo tempo. Mais cedo hoje, depois que o presidente Trump fez essa primeira declaração, o porta-voz militar apareceu para dar a visão do Irã sobre o fato de Trump querer assumir o controle do estreito. Em nenhuma circunstância permitiremos que os Estados Unidos interfiram na administração do Estreito de Hormuz, e não vamos permitir que isso aconteça. As Forças Armadas da República Islâmica do Irã vão agir com firmeza diante de qualquer tentativa de interromper a passagem de navios comerciais e petroleiros pelo exército invasor e pirata dos Estados Unidos, fora da rota designada pelo Irã e sem autorização das nossas Forças Armadas. As ações firmes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e do exército iraniano nos últimos dias são prova disso. Os líderes dos países da região estão sendo alertados. Qualquer cooperação com os Estados Unidos ou qualquer apoio logístico ao exército invasor desse país será considerado um ato de guerra contra a soberania e a segurança nacional do Irã. E se a guerra se espalhar pela região, as chamas do conflito vão atingir todos os países ao redor. Você falou sobre o presidente Trump talvez tentar essa jogada, dizendo tudo isso para poder colocar o dedo na balança e, quem sabe, conseguir algum tipo de acordo. Mas parece que o lado iraniano está dizendo algo como não, a gente não vai entrar nesse jogo. E tem uma certa credibilidade no argumento deles.
Ele disse lá que se quiserem brincar com isso, o Irã já mostrou que ataca navios que passam sem a permissão deles. E o fato de que, nesse último ataque, até parte do território de Omã foi atingido, mostra que para o Irã, ninguém está fora dos limites se eles acharem que seus interesses estão ameaçados. Então a grande questão é, se isso for mesmo uma jogada, quem é que vai sair por cima? O lado iraniano ou o lado do Trump? Bom, antes de tudo, a gente está falando de política. Então, uma vitória política pode não parecer uma vitória econômica ou militar. É importante ter isso em mente. Para o Donald Trump, é essencial poder dizer que os Estados Unidos conseguiram algum tipo de vantagem no controle do transporte marítimo. Existe um caminho aí. Primeiro, eu concordo com os iranianos. Eles estão numa posição mais forte. Mas eu acredito que os Estados Unidos estão dispostos a prolongar essa situação até que haja pressão sobre a economia chinesa. E essa pressão da China vai acabar sendo sentida pelos iranianos, direta ou indiretamente, talvez por meio do Paquistão e também pela Rússia. E a Rússia, por sua vez, vai pressionar. Os iranianos já disseram que isso está sob controle do Irã. Mas a gente sabe que pouco antes disso, o motivo pelo qual bombardearam Omã foi que os omanitas quebraram o acordo. Eles deveriam ter estabelecido uma rota sul passando por Omã, além da rota iraniana. Mas tudo deveria ser coordenado pelo Irã, e haveria taxas a serem cobradas. Os Estados Unidos entraram em Omã e começaram a jogar um jogo político, tentando fazer com que navios passassem por lá, contornando o mecanismo de controle iraniano. E Omã aceitou isso. Os iranianos viram essa atitude como uma traição. Mas vamos voltar ao conceito do corredor sul controlado por Omã. Desde o início, mesmo tendo que prestar contas ao Irã e pagar taxas ao Irã, ainda assim é um corredor controlado por Omã. Isso é uma mudança em relação ao que os iranianos acabaram de dizer quando afirmaram que agora precisa haver controle total. Então, logo de cara, existe a possibilidade de pelo menos voltar àquele acordo. E aí, em vez de o Trump ter um acordo com o Irã, o que não vai acontecer, o Trump teria um acordo com Omã em que ele recebe uma porcentagem das taxas que Omã arrecada. Esse é o tipo de cenário aqui. No fim das contas, não muda nada. O Irã continua com controle total, na prática. Mas isso daria ao Trump a chance de dizer consegui alguma coisa com isso. Agora, o americano comum vai olhar e perguntar, o que você realmente conseguiu? A resposta é, nada. Mas ele vai poder dizer uma grande vitória, agora os Estados Unidos têm influência sobre o estreito. Eu estou só levantando uma hipótese aqui, mas esse seria um caminho possível, porque é a única coisa que faz sentido. Quer dizer, o Donald Trump está vindo com uma posição totalmente rígida. Os iranianos também chegaram a uma posição absoluta. E isso vai depender de qual lado cede primeiro. Com base naquele velho ditado, é a economia estúpido, ou seja, as pressões econômicas. O Trump está apostando que o Irã vai acabar sofrendo pressão interna para aceitar uma solução de compromisso. E uma possível solução de compromisso seria algo que eu já descrevi. Algo que dê ao Donald Trump uma participação simbólica, digamos assim, enquanto o Irã mantém o controle real. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Como você sabe, e nós dois sabemos, tudo pode mudar radicalmente se os Houthis decidirem fechar o Bab al-Mandeb. Isso acelera os prazos de um jeito que pode não ser nada bom. E olha, mesmo sem isso, você fala que é uma aposta. Acho que essa é a melhor forma de descrever, porque teoricamente poderia até ter algum sucesso. Mas as chances parecem bem pequenas. E o presidente Trump sabia muito bem o quanto essa aposta era arriscada. Cerca de 2 semanas depois da assinatura do memorando de entendimento, ele falou sobre isso logo em seguida. E numa entrevista mais ou menos 2 semanas depois, acho que foi na MSNBC, no dia 2 de julho, perguntaram para ele basicamente por que decidiu assinar esse memorando. E ele disse que havia um certo presidente do passado em quem ele não queria se espelhar. Eu fui o melhor presidente da história de Israel.
E, aliás, em Israel, acho que eu tinha 99% de aprovação ou algo assim. Mas, Joey, você não pode deixar o Irã, seja em relação a Israel, ao Oriente Médio ou qualquer outra coisa, você não pode deixar o Irã ter uma arma nuclear. Eu sempre disse que não quero ser um presidente com uma depressão no currículo. Eu não quero ser o Herbert Hoover. Entre quase todos os presidentes, alguns foram ruins, outros foram bons. E pouquíssimos foram realmente grandes. Eu nunca quis ser o Herbert Hoover, porque o Herbert Hoover foi o presidente que provavelmente nos levou à Grande Depressão, a maior de todas, e acabou levando o mundo inteiro junto. Então, olha, se isso não abrir logo, veja as reservas que a China tem. Veja o que o Irã consegue fazer sozinho, porque é um país autossuficiente em muita coisa. Quem tem mais capacidade de resistir? E talvez uma pergunta ainda melhor. Quem é o mais vulnerável? Quem não consegue aguentar por muito tempo? Você se preocupa com esse desfecho, com uma possível depressão? Claro que eu estou preocupado com isso. Quer dizer, antes de entrarmos no ar, a gente estava conversando sobre onde eu tive na semana passada. Eu fui para Washington visitar minha filha e o marido dela, que acabaram de ter uma menina linda. E a gente está fazendo planos para o futuro, contas no banco, essas coisas, que vão amadurecer quando chegar a hora da faculdade. Mas todo esse planejamento, eles também acabaram de comprar uma casa. A gente estava falando sobre o patrimônio, sobre como eles podem mais para frente vender, reinvestir esse patrimônio, comprar uma casa maior para acompanhar o crescimento da família. Tudo isso depende da estabilidade econômica aqui nos Estados Unidos. Nenhum desses planos vai se concretizar se a gente entrar numa grande depressão. A viabilidade de manter o emprego é um problema. O valor do dólar, sabe? Todos os fatores econômicos entram em queda livre. Eu estou extremamente preocupado com isso. É por isso que eu presto tanta atenção nesse assunto. E eu não acredito que os Estados Unidos estejam numa posição forte. Mas, de novo, a gente precisa entender de onde o Trump está vindo. Ele não parte de uma posição de força. Nós perdemos a guerra, não tem outra forma de dizer. Perdemos a guerra. E agora ele está tentando renegociar um resultado, ou negociar um resultado, baseado na ideia política de que vencemos. Ele está tentando vender uma vitória para o povo americano. Mas não dá para disfarçar isso. A gente perdeu a guerra e perdeu feio, principalmente no lado econômico. É por isso que ele disse, eu não tive escolha a não ser assinar o memorando de entendimento. Então eu vejo isso como um ato de desespero. Duas situações me vêm à cabeça. Pode ser, sabe, como a carga de Pickett, todo mundo entende o que aconteceu ali. A tentativa desesperada de Longstreet de romper o centro da União. Quando falhou, acabou. Derrota total. Ou pode ser como o Yamato, o couraçado japonês que saiu do Japão para tentar enfrentar a frota americana nas Filipinas. Foi afundado no caminho porque simplesmente não tinha como sobreviver. Um grande couraçado, parecia imponente, mas incapaz de sobreviver. Isso pode ser como a ofensiva alemã, sabe? A Batalha do Bulge, quando mandaram as tropas numa tentativa desesperada de romper as linhas, chegar até Antuérpia e tomar o combustível. Nenhum deles tinha a menor chance de sucesso. Poderia ter sido Custer em Little Big Horn. Nenhum deles tinha a menor chance. E mesmo assim, a liderança de cada lado decidiu seguir em frente, porque não havia outra opção. Estavam perdendo, já tinham perdido. Precisavam arriscar tudo, porque não existia alternativa. O que estamos vendo aqui é um ato de desespero do presidente Trump. Um desespero absoluto. Sabe, Scott, é uma coisa quando o presidente Trump, que não tem nenhuma experiência militar, fala. Toda a experiência dele era em imóveis e televisão, então ele entendia desse tipo de coisa. Mas ele não sabia nada sobre política externa, assuntos militares e por aí vai. Agora, é bem diferente quando algumas dessas ideias meio fantasiosas começam a aparecer. Eu acabei de falar com você sobre o Wes Clark há pouco.
Tem outro também, o ex-general Mackenzie, que também tem umas ideias que parecem não aceitar que isso já é uma causa perdida. Os iranianos, em geral, só respondem à força militar e a uma pressão extrema. Olha, não estamos falando aqui de uma mudança de regime. O que estamos discutindo é modificar as visões e as ações de um regime extremamente radical. Isso é possível. Nós temos capacidade para fazer isso. Essa capacidade está nas mãos das Forças Armadas dos Estados Unidos, caso o presidente decida utilizá-la. Isso incluiria abrir o Estreito de Hormuz, manter o Estreito de Hormuz aberto e, na verdade, tomar a ilha de Karg, se decidirmos fazer isso. E eu diria, só como um comentário à parte, que isso é algo que deveríamos considerar, porque ter posse de território iraniano seria um fator importante em futuras negociações com o Irã. Eu, pessoalmente, fiquei chocado quando ele fez aquele último comentário. E, de alguma forma, a posse da ilha de Karg seria uma posição de negociação que faria o Irã se render. Mas, cara, quando ele diz, sim, a gente tem capacidade agora, podemos simplesmente ir lá e tomar a ilha de Karg, e você mesmo disse no começo do programa, se a gente pudesse ter feito isso, nunca teria havido aquele cessar-fogo no começo de abril. Do que é que ele está falando? Generais. É interessante isso agora, porque normalmente a gente vê esse tipo de coisa com o comando estratégico. Muitos dos generais que já comandaram o comando estratégico, que faziam o planejamento de guerra nuclear e se preparavam para lutar uma guerra nuclear, enquanto estão no comando, eles dizem algo como: os Estados Unidos têm uma dissuasão nuclear robusta, mas se for necessário, seremos capazes de agir de forma decisiva contra qualquer ameaça e vencer. Mas assim que eles saem, mudam completamente o tom. Dizem: não dá para vencer uma guerra nuclear. Isso é uma loucura. A gente precisa chegar a zero. O general Butler é um exemplo disso. Ele foi chefe do Comando Aéreo Estratégico, acho que nos anos 60, e depois declarou que guerra nuclear é uma insanidade, que não dá para lutar, não dá para vencer, e que a gente precisa acabar com isso. É muito raro ver um ex-comandante dizendo, sim, uma boa ideia, General Grower. Eles se afastam completamente disso. Mas aqui a gente tem um caso em que o Mackenzie, eu acredito, era o comandante do CENTCOM. E ele conhece bem a região. Normalmente, e eu acho que é o caso agora, o motivo pelo qual a gente não tomou a ilha de Karg é que os comandantes do CENTCOM, que são os responsáveis por assinar embaixo, disseram, não dá para fazer. No fim das contas, o presidente diz, tomem a ilha de Karg. E eles respondem, não dá. Não temos os recursos. Quer que eu tome a ilha de Karg? Eu vou precisar, sei lá, de 300 mil soldados para isso. Para entrar em Chabahar, garantir o controle do Estreito de Hormuz e manter o estreito sob controle enquanto projetamos poder na região. Vamos precisar de poder aéreo suficiente para manter uma cobertura sobre o território iraniano e impedir que mísseis atinjam nossos navios. Eles passam por um estreito muito limitado. E lembre-se, não se trata só de levar os fuzileiros e tomar uma ilha. Ora, os fuzileiros sofrem baixas. Somos conhecidos por erguer monumentos para os nossos mortos. Mas eu entrei no Corpo de Fuzileiros Navais nos anos 80, quando a gente adotou a guerra de manobra, dizendo que nunca mais íamos fazer aquilo, que íamos lutar de forma inteligente. Pois é, lutar de forma inteligente foi exatamente o que o general Berger disse. Você não coloca todos os seus fuzileiros no mesmo cesto. Então, se a gente pega o USS Tripoli, ou qualquer outro navio que seja, e manda passar pelo Estreito de Hormuz, a gente vai perder esse navio e os 900 fuzileiros que estão nele. E aí, com o que a gente toma a ilha de Karg? Acabamos de perder a equipe de desembarque do batalhão. Essa é a realidade. O Mackenzie não faz ideia do que está falando. A gente não pode, simplesmente não pode controlar o estreito. É impossível. Se fosse possível, já teríamos feito. Lembra disso? Você se lembra daquela incursão em Isfahan que aconteceu?
onde os C-130 ficaram presos e os Little Birds foram destruídos, e todo mundo ficou tipo, o que diabos está acontecendo aqui? Esse foi o último ato de desespero. Antes disso, o presidente Trump falava coisas como acendam tudo, vamos mudar a civilização deles, vamos tomar a ilha de Karg, vamos controlar a rota do estreito. É a mesma retórica que a gente ouve hoje. E no fim, o pessoal voltou e disse não dá para fazer. Não dá. Foram sendo derrubados um depois do outro. Uma das realidades é que a gente perdeu nossas armas de ataque de longo alcance. E aí a Força Aérea foi obrigada, nossa capacidade aérea foi obrigada a se aproximar do território iraniano. E a defesa aérea do Irã, que não tinha sido destruída, começou a derrubar nossos aviões. Aí pensamos, peraí, isso muda completamente o jogo. Então eles fizeram aquele último ato de desespero para tentar algum tipo de vantagem, tipo, sei lá, os estoques nucleares de Isfahan. Mas não funcionou. E o Trump, naquele momento, não tinha mais opção. Basicamente, teve que desistir da briga. Nada mudou. Nada mudou. Mackenzie, olha, não quero falar mal dele nem nada disso. Mas entenda, ele é o chefe da Citadel agora, certo? É uma instituição de ensino superior e, bom, tenho certeza de que ele faz captação de recursos. Eu sei que reitores de universidades passam muito tempo levantando dinheiro. Eles vão por aí, apertam mãos, fazem média, fazem tudo isso para conseguir doações. O trabalho dele agora é inspirar confiança nos doadores. E a classe dos doadores é a mais ignorante do mundo, porque basicamente doa dinheiro para coisas que fazem eles se sentirem bem. Então, o trabalho do Mackenzie agora não é dizer a verdade, porque a verdade faria eles se sentirem mal. O trabalho do Mackenzie agora é ser um animador de falsas esperanças. Porque quando ele aparece na TV desse jeito, o papel dele não é sentar ali e falar com sabedoria sobre geopolítica ou coisa parecida. O papel dele é arrecadar dinheiro para o Citadel. O conselho não deixaria ele sair por aí fazendo declarações absurdas como essa se não achasse que isso agrada a um público que vai continuar investindo no futuro do Citadel. Então o trabalho dele é repetir bobagens, porque não há consequências. Ele não precisa ir aos funerais de ninguém que morra por causa das decisões do presidente Trump. E repare que as soluções que ele propôs não tinham nenhum detalhe. É muito fácil para ele dizer, eu teria feito diferente. Mas veja, ele não se comprometeu com nada. Não disse como faria. Só falou, a gente devia fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Mas aí, quando tudo é mal executado e dá errado, ele pode simplesmente dizer, não fui eu, Toex. Eles simplesmente eram do jeito certo. Eu teria feito diferente. Eles não fizeram direito. O Bradley Cooper fez jeito certo. Ele é um cara da Marinha e deixou um fuzileiro naval comandar. A gente poderia ter tomado Kharkiv. Não sei, só estou dizendo que isso é a estupidez da política. Dá pra ver ali na tela, e é realmente decepcionante, especialmente para quem estuda na Citadel. Mas vou deixar esse assunto para outro momento. Olha, no tempo que ainda temos, quero mudar para outra região, onde também há uma guerra acontecendo, e onde você provavelmente tem ainda mais experiência, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vou começar falando do Vladimir Putin, que fez alguns comentários mais cedo hoje sobre o que pode acontecer a seguir. Tem havido muitas afirmações, e a gente vai ver algumas daqui a pouco, de que a maré está virando, que agora está indo a favor da Ucrânia, que a Rússia já se esgotou, que talvez tenha chegado ao limite, até mesmo na linha de frente. E por isso, dizem que agora seria a hora de começar a atacar mais fundo dentro do território russo. Que o Ocidente deveria talvez até usar o próprio espaço aéreo para lançar ataques lá dentro. E o Vladimir Putin mandou um recado sobre isso hoje. Eles estão criando problemas temporários com os produtos de petróleo, mas a situação vai melhorar com o tempo. Isso também afeta a Crimeia. Já está em andamento o trabalho para criar uma cadeia de suprimentos que seja difícil para o inimigo alcançar. As nossas respostas serão sempre simétricas.
Onde quer que tentem atingir o território russo, nós vamos responder de forma simétrica, só que várias vezes mais forte. O inimigo vai sentir isso, já está sentindo, eu espero, e vai continuar sentindo e arrebiar cada vez mais. Então, o que você acha que ele quis dizer com em escala cada vez maior? Porque muita gente está preocupada com a possibilidade de a Rússia estar realmente considerando atacar não só outras áreas da Ucrânia, mas também os locais onde ficam essas fábricas de drones, de mísseis e outras instalações na Europa Ocidental. O que você acha disso? Vladimir Putin está focado em vencer essa guerra, mas vencer de um jeito que traga benefícios duradouros para a Rússia. E a gente sabe disso porque ele mesmo disse: eu não quero um cessar-fogo porque isso seria só uma solução temporária. Precisamos lidar com as causas profundas desse conflito, senão corremos o risco de ele voltar daqui a 5, 10 anos. Isso não é estabilidade de longo prazo. A Rússia quer que essa guerra acabe, de forma definitiva, em termos que sejam aceitáveis para ela. As causas do conflito precisam ser resolvidas, e isso significa que o atual regime ucraniano vai cair. Zelensky vai acabar morto, expulso ou preso. Syrskyi, Zaluzhny, Budanov, todos eles têm um futuro muito curto. Isso é simplesmente uma constatação. Vladimir Putin, no Fórum Internacional de São Petersburgo, falou sobre desnazificação. E ele disse: nós sabemos o que isso significa. Significa a erradicação total da ideologia de Bandera. E a Rússia não trabalha com prazos. Nunca houve um cronograma russo. Nunca houve um momento em que a Rússia dissesse: precisamos fazer isso até tal data. Isso é algo típico do Ocidente. Essa pressão sobre pessoas como eu para apresentar datas no calendário. Esse não é o jogo da Rússia. Eles lidam com objetivos. E eu posso te dizer, acabei de voltar de lá. Estive no Donbass, estive em Zaporozhye. Não consegui ir a Kherson por causa da atividade de drones. Era muito perigoso. A Crimeia ficou isolada. A ponte de Kerch foi explodida. Não dava para atravessar. Fingir que isso não é uma situação séria é absurdo. A cidade de Melitopol ficou dias sem energia e sem água. Postos de gasolina foram fechados, cercados com sacos de areia por causa do perigo dos drones ucranianos. Isso é real. A chamada Rodovia da Morte recebeu esse nome porque está coberta de destroços de veículos, carros e caminhões civis atingidos por drones ucranianos. Meu comboio, na saída, também foi atingido por drones ucranianos. É real. Não há dúvida disso. Mas não há pânico do lado russo. Eles têm a situação totalmente sob controle. A gente precisa entender que esse ambiente em que vivemos, esse ambiente de informação, é uma manobra do Ocidente. É uma guerra de informação, orquestrada pela inteligência britânica e americana, em coordenação com a inteligência ucraniana, com apoio dos europeus. O objetivo é criar a impressão, na preparação para as eleições da Duma de Estado, no dia 20 de setembro, de que Putin está fraco, de que Putin é vulnerável, de que a vitória da Rússia não é inevitável. Na verdade, que a Rússia pode perder essa guerra, que a economia russa não vai prosperar, que há uma depressão, que vai haver uma crise de energia. Eles atingem certos lugares de propósito só para conseguir a foto que querem. Você viu isso na reunião do G7, quando o drone ucraniano FPV-1, na verdade o drone FPV-1 da Ucrânia, não teve o resultado que todo mundo achou que teve. O que aconteceu foi o seguinte: um drone FPV-1 estava indo atacar a refinaria de Moscou e um míssil antiaéreo Pantsir passou por baixo dele. Foi o míssil russo Pantsir que atingiu o tanque de óleo, explodiu tudo e a tampa voou pelos ares. E aí todo mundo disse: ataque de drone ucraniano. Não, aquilo foi defesa aérea russa. Um drone ucraniano, quando acerta, vem com uma ogiva de 60 quilos. Ele faz um pum e pronto. É isso aí. Bom, aquilo foi o míssil da defesa aérea russa atingindo o tanque, não um drone ucraniano. E o fato é que o fogo naquele tanque foi apagado e não teve mais nada depois disso.
Isso não foi nada. Literalmente um não evento. Causa um pequeno contratempo porque os russos precisam tomar certas medidas, tipo proibir a venda de diesel no mercado global, para garantir que haja diesel suficiente dentro do país na época da colheita. As pessoas comentam sobre isso, mas o diesel é o que as colheitadeiras usam, e também os caminhões e outros equipamentos desse tipo. Mas gás tem. As reservas de gás da Rússia hoje são as mesmas de antes. A Rússia só não quer mexer nas reservas. As filas por gás que antes se viam em todo lugar, menos na Crimeia, não existem mais. Elas vão voltar. Vão explodir uma refinaria em Samara. Eles sabem exatamente qual é qual, porque cada refinaria está ligada a uma empresa russa, que por sua vez está conectada aos centros de distribuição. Então eles sabem quais postos recebem o produto refinado. Aí é só esperar. De repente aparece uma fila porque há uma limitação. Os russos ainda não fizeram o ajuste, então não chega gasolina. Forma-se uma fila de pessoas esperando combustível e alguém tira foto e diz: "Meu Deus, os russos estão em pânico." 3 dias depois, a fila sumiu. Por quê? A Rússia realocou os recursos. A gasolina voltou, a crise acabou, e é isso que está acontecendo agora. Uma realocação. Essa é uma operação de informação feita para fazer a Rússia parecer fraca. Está causando apenas um incômodo temporário para eles. A Rússia precisa fazer ajustes. Mas o Vladimir Putin, sinceramente, não está nem um pouco em pânico. Agora vamos virar o foco, porque o assunto aqui é a guerra de drones da Ucrânia. O domínio dos drones. Os ucranianos estão fazendo tudo com drones. E olha, não é que eles tenham os melhores drones do mundo. Não é bem assim. Eles estão tendo muito sucesso porque estão inundando o campo de batalha, literalmente, com dezenas de milhares de drones fornecidos pelo Ocidente. E quando você entra com essa quantidade, e muitos desses drones têm boa tecnologia, guiagem terminal por inteligência artificial, eles usam conexão via Starlink, o que dificulta a interferência. Então é claro que vão ter sucesso, e de fato estão tendo. Mas quando eu conversei com Dmitry Rogozin, o ex-diretor da Roscosmos, ele me disse que eles estão vendo enxames de drones pelo 2º dia consecutivo. Eu estava em Moscou quando isso aconteceu. Enxames de drones, o povo russo simplesmente, quer dizer, para eles isso é troco de bolso. Não é nada, não houve pânico, nada disso. Os russos vão se adaptar a isso. Moscou não tem nada a ver com essa imagem, é um absurdo total. Mas o Rogozin estava lá falando sobre algumas das iniciativas ucranianas com apoio americano, por exemplo, o Hornet, que é uma criação do Eric Schmidt, o ex-chefe do Google. Foi ele quem financiou e criou a empresa que produz isso. O problema mais difícil já foi resolvido. Sabe, a conectividade da Starlink, os setores da Starlink estão sendo desligados agora. Eles não querem falar sobre isso. Não querem falar sobre o fato de que a Rússia tem uma solução para o problema da Starlink e que essa solução já está sendo colocada em prática. E neste momento, os ucranianos não têm nada para compensar isso. Eles vão reagir. Rogozin previu que eles vão voltar com a tecnologia de malha, basicamente uma forma de conexão à internet que vai permitir aos ucranianos realizar algumas operações. Mas os russos já têm uma solução para isso também. E estão desenvolvendo, construindo essa solução. Eu estive nos centros de pesquisa de drones da Rússia, conversando com eles sobre isso. Eles estavam falando sobre os planos de produção. Isso é só uma questão de produzir em escala, entregar para os soldados que precisam e pronto. Agora, essa guerra de drones é outra história. É muito perigosa, muito sangrenta. Os russos falam sobre como os ucranianos são eficazes. Eles têm muito respeito pelos ucranianos. Os ucranianos estão causando baixas, não 25 a 35 mil por mês, isso é besteira. Mas estão matando gente, centenas por mês. Disso não há dúvida. Os russos estão sofrendo baixas. Os russos estão matando de 25 a 35 mil ucranianos por mês. Isso sim é real. Os ucranianos sabem disso. Eles estão ficando sem pessoal. Os ucranianos estão aumentando suas forças de drones, mas não conseguem, sabe, formar tropas de infantaria suficientes.
E quando conseguem, mandam essas tropas em contra-ataques inúteis, onde acabam sendo massacradas. Os ucranianos têm uma tática chamada muralha de drones. Eles avançam e montam esses postos de ataque com drones e simplesmente inundam a área com eles. O problema é que eles fazem isso em regiões onde os russos têm vigilância ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento. E é aí que os russos levam vantagem com a inteligência artificial. Eles são melhores nisso do que qualquer outro país no mundo. A gente tem focado em IA para análise de texto, como ChatGPT e coisas desse tipo. Já os russos aplicam isso em comando e controle, basicamente sintetizando imagens, avaliando essas imagens em tempo real, acessando bancos de dados, fazendo previsões e também análises imediatas. Uma coisa que os russos estão fazendo agora é mapear onde ficam os postos de comando de drones ucranianos. Os ucranianos estão perdendo de 8 a 10 postos de comando por dia. Cada posto tem, 10 ou mais operadores de drones. Esses operadores passam 4 semanas no treinamento básico e depois mais 6 meses para realmente ficarem bons nisso. E os ucranianos estão perdendo de 80 a 100 operadores de drones por dia. 80 a 100 operadores por dia. Essa é a realidade. Então, mesmo quando os ucranianos conseguem montar uma barreira de drones, essa barreira é imediatamente rastreada. Existe uma unidade na Rússia chamada Rubicon. Dá uma olhada nisso. Até os ucranianos adotaram isso. Quando o Rubicon aparece, acabou, porque o Rubicon chega e elimina todos os operadores de drones. É isso que o Rubicon faz da vida. E todos os operadores de drones ucranianos estão morrendo, e é difícil substituí-los. A tecnologia em que todo mundo está apostando, o New York Times acabou de publicar um artigo falando sobre, uma suposta fábrica secreta alemã em algum lugar do sul da Alemanha, produzindo esses drones alemães de alta tecnologia, com inteligência artificial e tudo mais. Leia o artigo. Não é uma fábrica secreta alemã, é a Helsing SE. A gente sabe qual drone eles estão produzindo, o HF-1. O detalhe sobre o HF-1 é o seguinte: 4.000 foram fornecidos pelos alemães em 2024, cerca de 2.000 tentaram ser usados em 2025. O resto está parado no depósito. Os ucranianos se recusam a usar isso. A inteligência artificial não funciona, e a taxa de falha no lançamento é muito alta. O que isso significa? Se o lançamento falhar, como eu acabei de dizer, os russos têm domínio total em vigilância ISR. Isso quer dizer que a IA deles detecta qualquer desvio, identifica instantaneamente e já faz a mira com FAB, 500, Iskanders, o que for. Os ucranianos são bons em encontrar brechas de vulnerabilidade nesse corredor de vigilância. Eles têm um pequeno intervalo de tempo em que podem sair da cobertura, montar o drone, preparar o drone, lançar o drone e voltar. Porque o que você não pode é ser visto. Se for visto, está morto. É por isso que eles estão perdendo tantos, porque os russos estão vendo o momento em que eles lançam os drones. Então, se você tem um drone, você sai já cronometrado, vai montar, ligar o equipamento, ele tem inteligência artificial, é um pouco mais complicado, e aí falha na decolagem, você está no meio do nada, totalmente exposto, pode tentar de novo, reiniciar e falha de novo. 75% de falha na decolagem. Esses drones ucranianos são destruídos e os operadores também. O posto de comando é destruído. Um erro desses custa uma dúzia de vidas. E isso aconteceu várias vezes. As forças especiais ucranianas que operam esses equipamentos simplesmente não usam mais esses drones. Agora tem um novo modelo, o XF-2 ou algo assim, um drone tipo X-Wing, que, de novo, gente como Gilbert Doctorow está vendendo como se fosse tecnologia alemã de ponta. É um análogo do drone russo Lancet, que surgiu lá no começo de 2022. É basicamente a mesma coisa, só que pior, porque de novo não funciona. Os ucranianos não vão usar. As forças especiais da Ucrânia dizem: a gente não quer isso, porque se o lançamento falha, é morte instantânea. Se o negócio não funciona, coronel, o senhor já ouviu isso sobre o AK-47 e o M-16.
Todo mundo adora o M16. Eu mesmo adorava no estande de tiro. Era especialista, nível alto toda vez que atirava. Porque quando o M16 está limpo, eu aponto, miro e acerto o alvo. É incrível. Mas basta o vento soprar, entrar poeira, travar, pronto, tô morto. Enquanto isso, o AK-47 é jogado num rio, cheio de cascalho, terra, lama passando por dentro. Eles pegam, sacodem, engatilham e disparam. E ele atira toda vez. Os drones russos funcionam toda vez, porque os ucranianos também têm vigilância e reconhecimento. Eles contam com inteligência americana procurando esses alvos. Mas quando os russos encontram uma janela de vulnerabilidade, eles saem, carregam, lançam e voltam para dentro. Ficam em segurança. E aí o drone deles entra e mata o inimigo. A Rússia está vencendo a guerra dos drones. E se você está vencendo a guerra dos drones, está vencendo a guerra. É por isso que a Rússia está avançando. Scott, eles estão avançando só alguns quilômetros por dia. Quer dizer, como assim? Um caracol avançaria mais rápido que os russos. Pois é, mas um caracol não precisa atravessar a zona cinzenta da morte dos drones. Essa é a realidade. Existe uma zona cinzenta. Para uma unidade russa avançar 1 quilômetro, isso significa que ela já atravessou 20, 30 quilômetros ou mais de uma zona cinzenta de morte. Isso quer dizer que os russos precisam dominar os drones sobre essa zona cinzenta e depois projetar esse domínio sobre os ucranianos. E é exatamente isso que eles estão fazendo em todo o campo de batalha. Não há um único ponto nesse campo onde os ucranianos tenham a iniciativa estratégica. Sim, eles lançam contra-ataques, avançam, penetram 10 quilômetros nas linhas russas. Mas não é bem assim. Eles avançam 10 quilômetros dentro da zona cinzenta e depois morrem todos. E então os russos entraram, avançaram com força e continuaram progredindo. Essa é a realidade da guerra na linha de frente. A Rússia está vencendo, dominando, prevalecendo. A Ucrânia não tem solução. Eles ficaram sem infantaria. Tentaram compensar isso jogando 80 mil operadores de drones lá para tentar vencer na guerra dos drones, mas estão perdendo de 80 a 100 por dia. São perdas que não dá para repor. Enquanto isso, as fábricas de drones, aquilo que o Putin falou, vocês nos atingem, nós atingimos vocês. O Lindsey Graham esteve recentemente em Kiev, ele já se foi, mas havia uma foto dele sorrindo, segurando um drone ucraniano, dizendo algo como, olha só, eu tenho um drone aqui, vejam como eu sou bom, como eu sou incrível. Essa fábrica não existe mais. Provavelmente isso aconteceu porque alguém da equipe do Lindsey Graham cometeu um erro, ou então a inteligência artificial russa analisou as fotos que o Lindsey Graham publicou e conseguiu identificar pelo banco de dados de imagens deles exatamente o local onde aquilo ficava. Mas eles destruíram o lugar. Não existe mais. Todos aqueles drones que estavam sendo construídos, todos empilhados, sumiram, senhoras e senhores, acabou. E essa não é a única fábrica de drones que foi destruída. Todas as grandes fábricas de drones na Ucrânia estão sendo eliminadas neste exato momento. Pensa bem, você quer construir uma fábrica de montagem de mísseis Patriot na Ucrânia? 1.000 metros quadrados de construção nova. Você acha mesmo que os russos não vão atacar isso? A Rússia está destruindo toda a infraestrutura industrial da Ucrânia. E não há nada que possa substituir isso. Essa é a realidade. E o último assunto que eu quero comentar aqui, porque já estou meio sem tempo para te perguntar, mas vou mostrar isso aqui mesmo assim. Ah, sim, aí está o famoso, um dos últimos, acho que é a última foto dele que já foi vista. Nada que vá ser lembrado de forma positiva na história. Mas falando do Lindsey Graham, o Michael McCaul, o deputado McCaul, tentou fazer meio que não exatamente um discurso de incentivo, mas dizer algo bom sobre ele. Só que agora ele vai dizer, eu vou assumir o que ele ia fazer. E nós vamos levar isso adiante até a queda da Rússia. A gente estava planejando apresentar juntos um projeto de sanções nesta próxima semana. Eu ainda vou apresentar esse projeto. O Senado também vai.
E eu acho que, em homenagem ao Lindsey Graham, a gente deve a ele aprovar esse projeto firme de sanções contra a Rússia. Eu também preciso dizer que a cúpula da OTAN teve um grande impacto na Ucrânia. O Zelensky estava muito animado, porque duas coisas importantes aconteceram lá. Primeiro, o presidente Trump concordou com esses acordos de licenciamento para que a Ucrânia possa produzir seus próprios interceptores Patriot para derrubar a ameaça de mísseis balísticos, que é hoje a maior vulnerabilidade deles. Mas, em segundo lugar, e eu diria que o mais importante, foi o aumento da moral. Quando eu estive na linha de frente, deu para ver o quanto o ânimo das tropas cresceu. E, aliás, Martha, eles estão vencendo agora. Quem diria, 4 anos atrás, que eles estariam ganhando a guerra 4 anos depois? E também a determinação política dos ucranianos e do presidente Zelensky saindo daquela reunião, aquilo mudou o jogo. Um divisor de águas. McCall estava na linha de frente, na Rússia. O lado ucraniano está vencendo. Eu provavelmente nem precisaria perguntar, mas vou te dar a chance mesmo assim. O que você diz sobre isso? Besteira, acho que esse é um termo que a gente pode usar. Estrume de cavalo, bosta de vaca. Ele é do Texas, se não me engano, então vai entender esses termos. Ele é um mentiroso, mentiroso de verdade. Esse acordo de licenciamento não vai acontecer. Primeiro, olha só, existe só um míssil que tem chance de derrubar um Iskander-M, e é o PAC-3 MSE, se não me engano. A Ucrânia nunca vai conseguir montar isso. Poxa, a gente já tem dificuldade para montar aqui nos Estados Unidos, e estamos tentando aumentar a produção de 600 para 2.000 unidades. Não temos peças suficientes, temos sensores suficientes, não temos nada suficiente. Então a ideia de que, de repente, vamos desviar toda essa capacidade de produção de componentes para a Ucrânia, para ver tudo ser destruído por um contra-ataque russo, é absurda. A gente pode até enviar alguns mísseis Patriot MSE para a Ucrânia. Eles vão ser destruídos antes mesmo de entrar em operação. O míssil de que estão falando é o PAC-2 Gen-T, uma versão melhorada do PAC-2. Ele não consegue derrubar o Iskander, não consegue derrubar o Kinshaw, não consegue derrubar, sabe, o Zircon, e nada consegue derrubar o Avangard. Então, basicamente, ele serve para tentar interceptar alguns mísseis de cruzeiro e só. Agora, a Alemanha tem um acordo de licenciamento para produzir esses mísseis lá. Os primeiros devem sair da linha de produção até o fim deste ano. O máximo que a Ucrânia pode conseguir é convencer a Alemanha a desviar parte dessa produção para eles. Mas, de novo, esses mísseis não resolvem o problema operacional. O problema é o Iskander-M. A Ucrânia não tem nada capaz de derrubar um Iskander-M. Eles nunca vão conseguir derrubar um. E o mesmo vale para os clones. Eles também não conseguem derrubar esses. O problema são os Kinshaw. Eles não conseguem derrubar esses mísseis. E não vão conseguir as armas para derrubá-los. A questão é que o Zelensky sabe disso. Ele estava lá, o Trump jogou um papo nele em Ankara, e o Zelensky só sorriu. Mas agora o Zelensky está correndo de um lado para o outro, em pânico, dizendo: vocês precisam cumprir o que prometeram, a gente precisa desses mísseis. E ele está percebendo que, no melhor dos cenários, mesmo que tudo funcione direitinho, ele não vai conseguir, sabe, colocar nada em campo por, sei lá, 1 ano ou mais. Só o processo de licenciamento já leva tempo. Tem etapas que, por lei, precisam passar por controle de qualidade e outras verificações que simplesmente não estão prontas. Não vai acontecer. A construção da instalação alemã começou em 2022. Não é 2027. E eles talvez consigam produzir um míssil até o fim de 2027. Isso dá 5 anos. Talvez dê para acelerar isso para a Ucrânia em uns 3 anos, mas é o máximo. E isso significa que, mesmo se a guerra parasse hoje e tudo corresse como planejado, a Ucrânia não conseguiria montar um míssil por 3 anos. O Zelensky percebe que isso não é suficiente. Então agora ele está correndo de um lado para o outro, tentando levantar o moral. Na verdade, isso é devastador para os ucranianos, porque os que entendem a situação sabem que foram abandonados, que foram enganados. O Zelensky começou a entrar em pânico.
E aquela boa vontade que o Trump tinha com ele, porque o Trump é um homem muito superficial, essa boa vontade vai desaparecer, a menos que ele comece a cobrar e diga: você me prometeu algo e não está cumprindo. O Trump vai dizer: como você é ingrato. Lembra daquela reunião no Salão Oval lá em agosto de 2024 ou 2025? Você vai ver isso de novo. Isso é absurdo. O McCall é um idiota, um imbecil, um criminoso. E, infelizmente, isso vai custar bilhões de dólares ao contribuinte americano. Mas pior ainda, vai custar milhões de vidas à Ucrânia. Porque prolongar essa guerra do jeito que o McCall está propondo, injetando uma falsa esperança numa situação que não pode ser vencida, que não tem como ser recuperada, é simplesmente trágico. Isso vai resultar na morte de ucranianos na guerra, literalmente, na destruição física da nação ucraniana. O Vladimir Putin já está falando que, sabe, Sumy é uma cidade russa, Kharkiv é uma cidade russa, Odessa também. Não estamos falando de simples zonas de segurança. Estamos falando de uma reclassificação do que é a Novorossia, novos territórios russos. Essas são cidades russas. Elas vão fazer parte da Rússia depois do conflito. O que significa que a Ucrânia está ficando cada vez menor, menor e menor, enquanto a gente fala. E eu não vejo nada no campo de batalha que vai impedir isso de acontecer, mesmo que demore bem mais. Simplesmente não há recursos suficientes do lado ucraniano nem do lado americano para sustentar isso. Olha, vou ter que encerrar por aqui. Na verdade, preciso ir falar com o Stas Kropivnik, que acabou de me mandar uma mensagem pedindo para te mandar um oi e um abraço. Mas a gente agradece muito por você ter participado hoje e compartilhado tudo isso. Foi um programa realmente esclarecedor. A gente agradece de verdade. Muito obrigado. Valeu mesmo. E a gente se vê amanhã no Daniel Davis Deep Dive. Tenho que ir agora. Até lá. E olha, eu não fico tentando te convencer a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações, mas tem um jeito de nos ajudar. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta. Button and share this with somebody you love.